Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas situações que eu tenho visto aí nas redes sociais e uma delas aí é um compartilhamento constante que nós temos visto de um vídeo que o pessoal chama de foi fazer a unha, Fabiola, ou Fabiola simplesmente. É uma situação pessoal, é uma situação que cabe somente àquelas pessoas, é uma situação particular, é uma situação que não deveria ter nosso respaldo como sociedade moderna, como sociedade que está evoluindo, ou como sociedade que se preza, ou se diz evoluída. Um dos fatores mais constantes nos comentários, nos compartilhamentos, foi justamente a misoginia. E eu percebi isso aí de todas as partes. Aí não é só o homem, infelizmente, não é só o macho que tem essa característica da misoginia. Nossa sociedade era tão atrasada que a mulher consegue falar como se fosse um homem, ou eu já vi um vídeo de uma moça, um dia desses, falando pior do que qualquer machista extremo. Então, pensando nessa misoginia, nós talvez devamos fazer algumas reflexões em relação ao nosso dia a dia. O que nós estamos fazendo? Por que esse ódio ao feminino? Por que esse ódio à mulher? Por que essa raiva fechada ou incontrolada contra a mulher? Então, a Fabiola representa a mulher brasileira que não é feliz com o seu companheiro por motivos vários, e aí difere, que escolheu não se separar, talvez por causa de filhos, e eu estou falando talvez porque eu não conheço a Fabiola, então não dá para a gente entrar nesse mérito, mas a Fabiola é uma cidadã, como eu, como vocês, é uma pessoa, é um ser humano como todos nós, é uma pessoa que tem uma família, indiferente de ter filhos ou não, mas tem uma família, pai, mãe, irmãos, tios, tem uma família por trás dessa pessoa, porque a Fabíola não é uma pessoa destacada da sociedade, não é uma pessoa separada de uma sociedade, e essa misoginia tem assustado porque ela vem de todos, mas de todos os lados. E aí eu volto a dizer, mulher e homem fazem comentários que são esdrúxulos nessa questão. Para mim, a misoginia ela tem muito mais peso quando ela vem da mulher, né? Porque o homem nós fomos ensinados a partir de princípios machistas dentro das nossas casas e dentro da sociedade. Nós não podemos falar que isso não acontece. Nós somos e nós crescendo como pessoas inteligentes, nós começamos a mudar isso, essa visão de que a mulher é inferior ao homem. E aí nós escutamos os ignorantes, né? Os filhotes de Bolsonaro, os filhotes de Olavos e de outros idiotas políticos ou não, falando que o feminismo é uma coisa que é só para poder atacar o homem, e eu não vejo assim. Não vou dizer que eu sou um homem feminista, porque eu mesmo tenho alguns resquícios do meu machismo, isso é natural, até faço isso, a minha culpa quase diariamente, porque eu tenho uma filha também, e aí o meu machismo, às vezes, no próprio conselho que eu dou para minha filha. Filha, nós precisamos ter um pouco cuidado com essas questões. No caso da Fabiola, a gente, e aí é o ponto central aqui, mostrou-se a cara na sociedade pela quantidade de compartilhamento, como se isso fosse a coisa mais absurda do mundo, e nós temos nosso vizinho fazendo isso, nosso amigo, nós mesmos, nossa esposa, nosso marido, né, fazendo a mesma coisa, muitas vezes, e nós achamos que só acontece com o outro. E só com o outro que é engraçado, só com o outro que é feio. Só a mulher, na verdade, é que quando trai, que é feio. Quando é o homem, mas é assim mesmo, todo homem é assim mesmo. Eu estou falando a partir do ponto de vista que eu tenho da minha própria realidade. E essa da Fabiola não ser simplesmente uma mulher, porque ela se tornou uma puta, ela se tornou uma vagabunda e ela se tornou um ser que não merece respeito a partir da internet. A partir do vídeo, né, vamos ser mais sensatos, a partir do vídeo postado na internet por alguém que era próximo da Fabiola. Além dessas questões do machismo, da misoginia, existe um crime terrível nessa situação.
né? Nós já temos falado aí de revenge porn, ou revenge porn, que é a vingança, onde se utiliza os vídeos da, do ex-companheiro, do ex-amante, do ex-namorado, do ex-marido, da ex-mulher, principalmente a mulher que sofre muito com isso, para poder difamá-la, para poder estragar com a sua pessoa, a sua reputação. A pessoa se torna ali um objeto de escárnio. E esse tipo de crime já hoje tem várias pessoas que podem levar isso à frente na justiça para poder usar, nem que seja como crime de difamação que foi feito com aquela mulher. Uma das questões que pesam também nessa situação, para mim, foi a hipocrisia. Então, eu vi um monte de garotas de pouca idade falando besteira sobre isso. Eu vi um monte de adolescentes que sequer sabem o que acontece na vida de verdade, sequer sabem do que acontece na sua própria realidade, falando besteiras, expondo essa pessoa como se eles soubessem quem é essa pessoa. Então, a Fabiola, ela é uma pessoa que, com certeza, cidadã como nós, como todos nós, imbuídos de direito ou que tenha direitos reais, a Fabiola, como pessoa que estava numa vida que não estava feliz naquela vida, possivelmente, e eu não estou dizendo que tem que ser por isso, porque muitas pessoas escolhem por outros motivos não estarem mais com seus parceiros e companheiros, ou não serem mais fiéis, não necessariamente porque deixaram de gostar, mas porque não querem experimentar coisas novas, e eu não estou entrando nesse mérito, não importa porque os direitos da Fabiola são os mesmos direitos do seu marido. E aí, nós vemos o mesmo julgamento nas redes sociais, tanto a partir do ponto de vista masculino, ou seja, vindo dos homens, quanto do ponto de vista feminino. É o mesmo julgamento que o amigo que filmava, tipo da Atena, tipo Marcelo Rezende, fazia aquela narrativa como se fosse um crime narrado nos programas policiais sanguinolentos dos finais de tarde. Então, eu gostaria de lembrar para todos que nós somos extremamente idiotas e idiotizados constantemente pelas mídias, e esse episódio me mostrou muito claramente o quanto nós somos hipócritas, emburrecidos e ignorantes. Um outro assunto que eu gostaria de falar esse caso do WhatsApp, que eu acho que é importante também nós vimos muito compartilhamento, muita gente falando sobre isso, criando memes como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo. E veja só, o magistrado, na atitude que tomou, ouso dizer que não houve um discernimento, não houve bom senso. Não quer dizer que esteja errado ou certo, eu não estou entrando nesse mérito do certo ou errado. Mas ele tem a lei a seu favor para poder fazer sim a interceptação de dados, em alguns casos, desde que sejam resguardadas as devidas proporções do peso da sua decisão. Então, vejamos só. A pessoa que tomou a decisão de fazer o bloqueio da conta, o duplo servidor, que é isso que aconteceu, ela prejudicou, sim, muita gente. Prejudicou aproximadamente 100 milhões de pessoas, segundo os dados do WhatsApp e Facebook. Nós não podemos achar que isso é natural, porque mesmo que seja para a justiça, seja para manter a lei, seja para manter a ordem, tem que se ter um bom senso. Eu só estou falando disso porque uma das possibilidades seria optar por pedir à Polícia Federal ou a fazer a extração desses dados, dessas provas, desses celulares, desses equipamentos desse criminoso, a partir de softwares, a partir de equipamentos, como tem sido feito na Lava Jato, que não existe a necessidade nenhuma de você apreender um equipamento ou destruí-lo para poder tirar os dados. É simplesmente extração de dados. O Olhar Digital, na semana passada, me mostrou um vídeo muito legal em relação a isso, mostrou um material muito bom, que é o que a Polícia Federal nossa já está usando
para poder extrair aí na Operação Lava Jato todos os dados de discos, celulares, de computadores, notebooks, tablets e assim por diante. Então é só para a gente poder entender um pouquinho do excesso, talvez, do magistrado, do juiz que tomou essa causa, e a falta de discernimento, né, na condução desse processo. E eu percebo que isso tem um pouquinho de exagero na forma que foi tomado, na forma que foi tomadas as decisões. Então, fora isso, é um direito do magistrado nessa questão. A ele ou a ela faltou discernimento, faltou bom senso de não pensar a quantidade de pessoas que usam esse tipo de equipamento, usam esse tipo de software, né? Então, basicamente, esses dois fatos eu gostaria de comentar, mas só para fechar de uma forma mais irônica, vamos colocar assim, é irônico mesmo. Peguei um vídeo agora há pouco do Constantino chorando que a Veja excluiu do seu servidor todas as mensagens, todos os textos do seu blog antigo na Veja. Ele foi demitido, a Veja é uma empresa, ela tem direito sobre essas mensagens, esses textos, e ela optou por jogar no lixo, né? Porque no lixo, é assim que a gente aprende na infância. Então eu não vi nenhuma coisa gritante, nada gritante nessa questão, mas eu gostaria de comentar, e aí eu volto a dizer com certa ironia, dado que eu não tenho ideologias próximas do Constantino, do Rodrigo Constantino, mas vejo como um hipócrita, como um cara que não tem pensamento crítico real, que se diz liberal, mas não sabe que é um liberal. O liberal para ele é o cara que opta por defender o extremo do capitalismo, e não é isso que exatamente que os liberais faziam na idade do iluminismo, que é onde ele se pega muitas vezes, é onde ele coloca as posições dele, achando que pode usar as ideias iluministas de liberalismo daquela época, que era de todos deviam ser iguais, principalmente, ele usa de uma forma deturpada. Então, ideologicamente, nós dois não batemos, e a ironia talvez esteja justamente por isso. O chororô dele não que eu desejo de mal, e de forma nenhuma, apesar de eu não conseguir ter empatia ou simpatia, empatia talvez até tenha em algum momento, mas simpatia pelas causas dele ou pela forma que ele atua, mas vale a pena a gente pensar nessas questões que ele coloca do chororô. A Veja está se esvaindo, né? Já tem colocado o lixo para fora de forma de demissão, mas está se esvaindo cada vez mais, purgando o lixo que já foi colocado no passado, criando mais lixo, mas manteve algumas questões lá que em breve espero que também estejam no lixo. São opiniões que têm alavancado ódio na sociedade, principalmente dos ignorantes que se sentem de direita, se sentem liberais, como o Constantino. Mas é interessante a gente pensar nesse caso também, porque, volto a dizer, a Veja resolveu tomar uma atitude de jogar o lixo no lixo. Qual o problema disso? A Veja vai acabar em breve, porque não vai sobrar lixo lá dentro, né? Já que toda Veja é um lixo. Então, sem querer ser sacana, muito sacana, como o Constantino com a Veja, nenhum dos dois vale muita atenção nesse sentido, mas o Constantino está chorando para os seguidores dele, falando para não comprar mais a revista Veja. E veja só, é justamente o oposto do que se ele pregava, ou ele deveria pregar como liberal, que é o direito da Veja fazer o que quiser com a sua produção. Então, gente, é isso. Foi um vídeo que ficou um pouco longo, mas são 3 assuntos que estão bombando e é legal a gente conversar um pouco sobre essas coisas. Espero ver vocês no próximo vídeo e vamos nos falando. E dúvidas é só entrar em contato. Gente, um abraço, até mais.